Olá, amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu gostaria de ler com vocês uma passagem do Evangelho de Marcos, do capítulo 8, a partir do versículo 31. Vamos ler o versículo 31, 32 e também o versículo 33, que diz assim: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Marcos, capítulo 8, versículo 31 em diante. Sabe, amigo e amiga, eu estava meditando nessa passagem e o Espírito Santo sempre nos mostra algo novo. Ele sempre nos traz uma nova revelação sobre aquilo que foi realizado, aquilo que foi predito pelo Senhor Jesus. E algo que me chamou a atenção quando eu lia essa passagem da Bíblia, e que você com certeza vai concordar comigo, é que durante o tempo em que o Senhor Jesus ele esteve aqui nesse mundo, principalmente ali ao lado dos seus discípulos, ele ensinou muitas coisas. Ensinou sobre o perdão, ele ensinou sobre a misericórdia, ele fez ensinamentos sobre alguns princípios morais. Enfim, o Senhor Jesus ensinou muitas coisas. Além de curar, de libertar, de ressuscitar mortos, de purificar leprosos, o Senhor Jesus ensinou muitas coisas. Mas observe que justamente nessa ocasião em que ele estava ensinando aos seus discípulos com respeito à importância da sua morte e da sua ressurreição, aconteceu algo inusitado. Porque o diabo naquele momento, Satanás naquele momento, se aproximou de Pedro e através do sentimentalismo, ele começou a se aproximar de Jesus e ele chamou Jesus à parte e começou a reprovar Jesus, começou a reprová-lo com respeito àquilo que ele havia dito, que ele haveria de morrer, mas que ao 3º dia ele ressuscitasse. E que ele também seria rejeitado pelos religiosos, escribas, fariseus, saduceus, os sacerdotes, os anciãos, enfim, seria rejeitado pelos religiosos. Você observou, amiga e amiga? Você observou? Você está conseguindo perceber que aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando, falando ou alertando era extremamente importante? E você sabe onde exatamente está a importância do que ele estava ensinando? Porque com a sua morte e com a sua ressurreição, o Senhor Jesus estaria colocando fim, um ponto final, em uma época que durou 1600 anos, chamada a época da lei. E daria início a uma nova época, a época da graça, ou a dispensação da graça. A diferença, para que você possa entender, é que no período da lei, nos 1600 anos de lei, o homem, o ser humano, todos os seres humanos, eles eram justificados e só poderiam ser justificados através das obras. A justificação pelas obras. O que isso quer dizer? Quer dizer que
para que eu pudesse me aproximar de Deus, para que eu fosse abençoado por Deus, para que eu tivesse a minha salvação, para que eu tivesse a proteção de Deus, para que eu pudesse ver a manifestação de Deus na minha vida, eu teria que cumprir todos os mandamentos, que não eram poucos, eram 613 mandamentos. 613. Era impossível o homem cumprir todos esses mandamentos. Mas para que ele pudesse ser abençoado, ele teria que cumprir. Então, o homem era justificado por aquilo que ele fazia. Ele só poderia ser abençoado se ele cumprisse rigorosamente a parte dele. Ou seja, ele era justificado nas suas próprias obras. Com o advento da graça, que teve início quando o Senhor Jesus disse, está consumado, lá na cruz, essa situação iria mudar. Por quê? Porque a partir desse momento, o ser humano deixaria de ser justificado por aquilo que ele fazia, para ser justificado por aquilo que o Senhor Jesus iria fazer. Está compreendendo, amiga e amiga? Ou seja, o meu relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus para comigo já não dependia mais de mim, mas dependia sim do que o Senhor Jesus haveria de fazer na cruz. Quando ele estivesse sendo sacrificado na cruz, ele estaria sendo sacrificado não pelos pecados que ele cometeu, porque ele não havia cometido nenhum pecado, mas ele estaria me substituindo. Ele estaria sim sendo crucificado, sofrendo, padecendo por aquilo que eu havia feito, por aquilo que você, amigo e amiga, haveria de fazer, os seus pecados. Então o Senhor Jesus estava tomando sobre ele os meus pecados, cumprindo toda a lei no meu lugar, satisfazendo as exigências da lei. Para quê? Para que uma vez a lei estando satisfeita, eu não tivesse mais que cumprir a lei, mas que eu fosse abençoado porque alguém cumpriu a lei no meu lugar. Está dando para você compreender, amiga e amiga? Então, o que o Senhor Jesus estava ensinando ali para os discípulos é que no dia que ele morresse e ressuscitasse, as pessoas seriam abençoadas e teriam um relacionamento com Deus por aquilo que ele haveria de fazer. Então, o sacrifício dele, a morte dele, nos daria acesso à presença de Deus. O véu haveria de se rasgar de alto a baixo. Nós poderíamos entrar na presença de Deus, diante do trono da graça, confiadamente, sem o peso do pecado, sem o medo da condenação, sem o medo do castigo de Deus. Por quê? Porque todos os meus pecados foram castigados no corpo do Senhor Jesus. Era isso que ele estava ensinando. E o diabo sabia que enquanto o ser humano estivesse baseando o seu relacionamento com Deus nas suas próprias obras, o diabo não teria que se preocupar. Porque ele sabe que a possibilidade de uma pessoa ser salva pelas obras era praticamente zero. Tanto que em 1600 anos de lei, nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei, a não ser o Senhor Jesus. Mas se as pessoas compreendessem que a salvação e o relacionamento dela com Deus não dependeria mais dela, mas do Senhor Jesus, se as pessoas despertassem para isso, se as pessoas acordassem para isso, se elas percebessem o valor do sacrifício feito pelo Senhor Jesus, o diabo não teria mais o poder, a oportunidade, a chance de levar essas almas para o inferno. Então ele tinha que fazer alguma coisa. E naquele momento ele utilizou Pedro. Mas o Senhor Jesus repreendeu Satanás. Naquele momento, quando Pedro veio falando para ele que ele não fizesse aquilo, o diabo foi logo repreendido. Porque Jesus sabia da importância do que ele estava para fazer. E por isso eu digo para você, amiga e amiga, para nós terminarmos aqui a nossa gravação, que você precisa abrir os seus olhos com respeito ao que o Senhor Jesus realizou lá na cruz. Você precisa abrir os seus olhos
imediatamente, para que você não baseie o seu relacionamento com Deus em si próprio, achando que se você for bonzinho, você vai ter acesso a Deus. E se você for malzinho, você não vai ter acesso a Deus. Se você for uma pessoa direitinha, santa, então Deus aceita você. Mas se você cometeu um pecado, então você está fora do plano de Deus. Você precisa mudar esse pensamento urgente. Saiba, amiga e amiga, que todos nós somos pecadores. E se depender da nossa santidade, nós nunca chegaremos a Deus. Mas, se você compreender que nós fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos substituiu na cruz, que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, então, amiga e amiga, as coisas vão mudar. Porque você vai perceber que não depende mais de você, e sim do que o Senhor Jesus realizou por você. Então hoje você tem livre acesso à presença de Deus. E quando você cometer um erro, quando você cometer um pecado, que eu sei que você não quer fazer isso, lembre-se, o Senhor Jesus já morreu também por esse pecado que você cometeu. Por isso, tem acesso, livre acesso à presença de Deus. Tá certo? Olha, quero convidar você nesse domingo para estar conosco aqui em Indaiatuba, na rua Pedro Gonçalves. Rua Pedro Gonçalves, 1041. 9 horas da manhã, você terá a oportunidade de se abrir para a grandeza e para o amor do nosso Senhor Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe, forte abraço e até lá.